Alô, alô, boa tarde, salve, salve no ar os donos da bola. Segunda-feira abrindo a semana pós-clássico. E no clássico com gols nos acréscimos, o Atlético venceu o Cruzeiro, hein? Garoto Carlos foi o nome do jogo. Apesar da derrota, o Cruzeiro continua líder com folga. A violência voltou a dividir espaço com o futebol. Nossos comentaristas Júnior Brasil, Cadu Donei e também de Mara Oliveira falam de tudo isso agora, porque vamos rapidinho com os principais lances de Cruzeiro e Atlético. Você confere na telinha e a gente comenta aqui. Roda aí, ô Genta. Pior do capeta, roda aí. Tá aí, ó. Olha, ô Ídolo, tudo bem, Ídolo? Tudo bom e você? Tudo bem. O que aconteceu ontem? Por que o Cruzeiro perdeu o jogo? Por que o Atlético venceu? Quem errou? Quem acertou os destaques do jogo? Boa tarde a todos. O Cruzeiro, para mim, coletivamente, jogou melhor. Acho que os companheiros não vão concordar, pelo menos o Júnior, porque ontem acompanhei a transmissão na jornada. E eu não vi o que muita gente enxergou. Uma grande estratégia bem sucedida do Atlético de neutralizar o Cruzeiro e sair na boa nos contra-ataques. Para mim isso não aconteceu. Isso teria acontecido se o Atlético tivesse uma mínima eficiência em neutralizar a criação de jogadas do Cruzeiro. E isso não ocorreu. O Cruzeiro criou. O Cruzeiro perdeu muitos gols. Estou querendo dizer que o resultado foi injusto? Não necessariamente, porque finalizar faz parte do jogo, faz parte da sua capacidade. O Cruzeiro não foi competente para definir a partida. Agora, volume de jogo, criação, finalização, posse de bola, postura, mais do que os números ali, que já são muito favoráveis ao Cruzeiro. Postura mesmo. O Cruzeiro foi melhor. Dava a sensação de que o Cruzeiro ganharia o jogo a partida inteira. E todo mundo sentia isso, acompanhando o confronto. Não teve capacidade de definir, acontece. Acho que os méritos do Atlético passam muito mais pela eficiência ali no ataque. O Carlos, por exemplo, muito bom, impressionante a personalidade, saber finalizar, do que essa suposta estratégia super bem feita. Repito, para mim o Cruzeiro, o Atlético passou aperto, contou com a sorte. Isso não é uma estratégia. O Cruzeiro perdeu gols na pequena área. Só que também não adianta ter posse, criar e não definir. Então o Cruzeiro foi mal ontem. Olha essa jogada, por exemplo, ali dentro da área, o cara cabeceia recuando para o Vitor. Então, o Cruzeiro pecou ontem muito na definição do jogo, na minha opinião. Júnior Brasil, boa tarde, Brasil. Boa tarde a todos. Discordo do companheiro pelo seguinte. Primeiro, a estratégia vitoriosa foi a do Atlético. O Atlético venceu. Ele adotou uma postura no primeiro tempo, o Cruzeiro atacou mais, quis mais o jogo, o Atlético jogou mais atrás. No segundo, as ações foram quase que equilibradas. E a gente tem que também ver mérito na capacidade do time defender. Então, eu reconheço esse mérito do Atlético, na capacidade de defender, de não ter se abalado na hora do gol, de ter buscado o gol mais até o fim, porque pouco antes do gol o Atlético bateu na porta mais uma vez. E na soma geral, o Atlético errou menos, o Cruzeiro errou mais. O Cruzeiro fez um grande jogo, sem dúvida alguma. O Cruzeiro foi o Cruzeiro que a gente sempre vê, só que errou muito, pecou na hora de finalizar e nos gols que tomou. Para mim, vacilos também da defesa. Sim. No último gol, acho que foi o Dedé. Ele pulou uma gilete do chão. Então isso não existe, um tipo de marcação desse. E o Atlético buscou mais, teve mais gana. E aí, quando a gente fala também em erros, o Marcelo Oliveira errou e errou muito na hora que colocou o Borges. Isso a gente falou na hora do jogo, porque perdeu a mobilidade. O Moreira estava mal finalizando, mas estava movimentando. Agora o Atlético, quando a gente fala em estratégia, porque ele fez o que ele tinha condição de fazer. Naquele momento era isso, tanto que o Levi fala. Ele reconheceu a superioridade do adversário, coloca um Luan de volante, que já atuou outras vezes, mas um cara que tinha mobilidade que grudou no Alisson. Então o Atlético teve sim uma estratégia reconhecida, jogando mais atrás, procurando em alguns momentos. E o Cruzeiro, na hora que sofreu o primeiro gol, ficou meio perdido. Qual que é a estratégia defensiva que dá certo se você tem que contar a sorte do cara perder gols na pequena área mais de uma vez? Isso faz parte Eu vejo mérito, eu vejo mérito. O Atlético venceu. Eu também acho. O Atlético venceu. Eu vejo mérito em estratégia defensiva, sim. Não existe só uma forma de jogar futebol. Claro. Há muitos times que jogando na retranca vencem com méritos. Eu concordo com você na parte dos erros, concordo que o Cruzeiro errou mais, porque os erros no ataque foram decisivos e o Cruzeiro pecou na defesa. Eu acho que o Atlético teve mérito sim, só que eu acho que os méritos foram de outra ordem. Por exemplo, definição do Carlos, perfeita, passe sensacional do Dátulo, Leonardo Silva muito bem na bola aérea, esse tipo de coisa. Eu acho que coletivamente, quando você diz que esse tipo de estratégia, marcar e sair na boa, deu certo, é quando o time que utilizou essa estratégia consegue neutralizar
a criação. Não, isso não aconteceu. O Atlético deu uma sorte gigantesca ali e contou com a incompetência do Cruzeiro. E contou com a incompetência do Cruzeiro. Faz parte do jogo. O Cruzeiro fez um grande jogo, errou muito, buscou mais no primeiro tempo, no segundo, volta a dizer, as ações um pouco mais. Mérito do Atlético. Eu posso ouvir, Edmar, ou vocês querem polarizar a discussão? Edmar Oliveira, conta pra mim, por favor, aí, Cadu Doné e Júnior Brasil. Edmar Oliveira, gostaria de ouvi-la. Olha só, eu acho que os méritos do Levi são da estratégia de jogo, sim. Ele fez a opção de entrar com uma velocidade maior, buscou abrir o time, entrou com mais meias. Aí a gente fala sempre aquela questão, o Cadu, como tem muito essa visão também da função. Né? O fato de você entrar com meia não significa que a função dele é essa. E acho que essa foi a grande lição que o Atlético deu. E que surpreendeu a todo mundo. Por quê? O Atlético ficou atrás dentro de uma realidade que é a dele nesse momento, gente. Ele não podia partir para cima, porque todo mundo sabe que quem parte para cima do Cruzeiro dentro do Mineirão está arriscado a tomar uma goleada. Fala isso no final. As finalizações foram 19 para o Cruzeiro e 9 para o Atlético. Está aí a diferença toda da história. Agora, a competência de finalizar, aquela história que a gente sempre fala do Cruzeiro, da imposição de jogo, é que ele não teve diante do seu principal adversário. Isso destrói? Não destrói. Isso vai continuar acontecendo. São vários jogos. Mas a estratégia adotada pelo Levi e até da história do falso 9, de entrar com o Carlos, de não entrar com o Jô, que a gente falou aqui na sexta-feira. A gente chamou atenção para a questão do Carlos, que era um menino que na base era o que mais fazia gols diante do Cruzeiro. A gente falou isso aqui, que o jogo era dos meninos, porque eles tinham essa relação com isso. Acho que meio que a gente antecipou na sexta-feira que poderia acontecer. Claro, então esses méritos têm que ser dados ao Atlético e ao seu treinador que teve essa visão. Claro. A bola na trave faz parte do Agora ninguém nega a velocidade do Atlético entrando com aqueles meios na hora que ele teve a chance, que foi quando ele chegou. E foi quando ele chegou. Claro. Essa velocidade foi buscada. Vocês precisam falar uns cada vez, porque senão quem está em casa não entende. Vocês estão querendo conturbar o programa e se isso continuar acontecendo, eu vou tocar o barco. Tem gente que fala, o resultado foi justo porque o Atlético teve a consciência e tal. Eu não concordo com isso. Eu acho que o argumento para dizer que o resultado foi justo, e ele existe, é que o Cruzeiro não foi competente para definir. O Cruzeiro pecou ali no ataque. E isso faz parte. Também. Você tem prós e contras no jogo, você coloca várias coisas na análise. Não só capacidade de criação, jogo bonito, posse de bola, volume. Não é só isso que entra. Finalização também faz parte. O seu atacante também entra ali no seu mérito. Mas eu achei então eu acho que é muito. Porque cada um teve a sua estratégia. A estratégia funcionou. Isso, dentro daquilo que era possível. Você dizer que o Cruzeiro não venceu simplesmente porque perdeu gols, acho que é muito simplório também. É importante analisar que a defesa do Cruzeiro ontem foi questionável. Claro. Os laterais não jogaram, e aí é importante salientar que o Carlos, além dos 2 gols, ele teve uma função muito importante, porque atuou muito próximo ao Emerson Conceição e por ali. O Levi segurou os laterais. As saídas do Mike, principalmente a saída do Mike, que é uma arma muito importante do Cruzeiro, ela não aconteceu. Exatamente. Não aconteceu porque o Carlos estava por ali. O Levi segurou os laterais. Agora, esse é o mérito. Agora, o Levi, o que me chamou a atenção, e eu sou um crítico radical do Levi, o que me chamou a atenção é que ele reconhecendo que ele tem limitação quantitativa e qualitativa, ele armou o time de uma forma que não existia outra para jogar com o Cruzeiro no Mineirão. Você não pode chegar no Mineirão e dar o seu campo de defesa para o Cruzeiro tocar a bola, porque isso é fatal. Então ele tentou congestionar. Tanto funcionou que o Cruzeiro não conseguiu até o momento, mas depois foi lá, fez os 2 gols. Tinha que esperar e sair no contra-ataque. Só que filosoficamente, taticamente, você crava que isso deu certo quando o time neutraliza mais. E o Atlético não conseguiu neutralizar. E eu não estou dizendo que o Cruzeiro perdeu só porque não conseguiu fazer gols. Porque eu também destaquei. Defensivamente pecou. Nisso o Júnior tem muita razão. O Dedé não foi bem. O Cruzeiro, o Everton Ribeiro perdeu a bola ali. Não acho que é para crucificar nem nada, mas é um erro. Ele jogou muito. É aquela coisa, exatamente. Gols, Mas você não acha que o Atlético estava diante do time que tem a melhor armação e a maior criatividade do meio-campo hoje em termos de futebol brasileiro? Você não tinha muita alternativa. Isso tinha que acontecer. Foi o que aconteceu. A estratégia
claro. Sentar em cima do resultado também mas é a gente muito tem que analisar isso. A gente analisa todo o pacote e analisa e olha como é que a são as consequência coisas. disso. Eu acho que em vários outros momentos, as críticas aqui no programa, inclusive, foram exageradas ao Levi. E ontem que todo mundo... É impressionante como a empresa vai de acordo com o resultado. Da mudança dele, Contra o Goiás, nós elogiamos. Da mudança não só contra o Goiás, estou falando em geral. Mostrando um resultado melhor. Ele vem conseguindo acertar. A gente já falou aqui em alguns programas que o Levi conseguiu sim. A gente não pode comentar futebol só por causa de resultado. Não, a gente comenta. Tem que ver o jogo. Isso para a torcida. Isso Deixa eu falar, conta pra mim aqui, deixa eu falar do Forte Herete. Claro, Evidentemente que se o treinador erra e o time perde, nós vamos criticar. Se o treinador entra num sistema contra o líder com uma campanha irretocável na casa do adversário e vence o jogo por 3-2... Nem sempre o cara errou ou é um gênio. Não, mas ninguém está falando que ele é gênio. Ninguém está falando que ele é gênio. No jogo ele acertou. Olha aqui, gente, eu tenho muito prazer em dar esse recado para você. Vou te fazer uma pergunta, aliás, só entre nós dois aqui. Como é que anda a sua vida sexual? É em Juninho da Dridas. Tá ruim? Está sem graça ou não está acontecendo? Você está sem disposição, está se sentindo literalmente para baixo? Você sabia que muitos relacionamentos acabam por causa da questão sexual? Você sabia, Levi Coupe? Mas não precisa se desesperar. Eu vou indicar para você o Forte Herete. Olha, é um produto sensacional. Sabe por quê? Porque é um energético natural totalmente voltado para a disposição sexual que faz efeito por até 72 horas. Com o Forte Herete, você vai voltar a ter aquela relação de energia prazerosa com muito ânimo, vigor e aquela disposição está de volta, hein? Ligue 34016800, saiba mais sobre o Forte Herete, porque sendo natural, qualquer pessoa pode tomar, mas você precisa ligar e pedir pelo 34016800. Forte Herete chega na sua casa, no seu trabalho, numa embalagem discreta, ninguém vai saber que você está tomando. Vou mandar para você aí, Eldo Clementino Júnior, em Divinópolis. Essa caixa é sua. Forte Herete, a energia que cabe no seu bolso. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco tem o Levi falando, vamos mostrar também cenas cascudas, lamentáveis, ocorridas fora e dentro do estádio também, dentro de 2 minutos aqui na tela da Band. Até já. Os donos da bola. Oferecimento, tá desanimado? Biolong. Encontre o seu nas farmácias Ana Gales.